Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre a relação entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática e hoje especificamente vamos falar de segurança energética também. Afinal, isso tem a ver com o agronegócio, tem a ver com a nossa vida enquanto consumidores, afinal de contas, precisamos de mobilidade e para isso a gente precisa estar atento à origem do nosso combustível e falar, é claro, também de transição energética, não só olhando para o contexto da COP30, mas realmente pensar, né, como que vai ser a geração de energia nos próximos anos, não só no Brasil, mas também no mundo, como que o Brasil pode, inclusive, contribuir para a transição energética do planeta. E para tudo isso, a gente convidou uma dupla que entende muito do assunto. Eu vou primeiro agradecer, muito obrigada, a gente está com a Renata Camargo e com o Fábio Rimoli. Muito obrigada pela presença de vocês, por toparem falar de cana-de-açúcar, etanol, bioenergia, enfim, é um grande guarda-chuva que a gente vai explicar alguns termos aqui para você que está nos assistindo. Gente, obrigada. Vou pedir para vocês se apresentarem, melhor do que eu ficar falando os cargos e as funções. Gosto muito de deixar vocês se apresentarem para o pessoal entender um pouco da companhia para as quais vocês atuam, né? Mas também o trabalho de vocês dentro do setor. Eu vou começar com a Renata, por favor. Obrigada, Mari. Bom, primeiro, não somos uma dupla caipira, mas representamos o pré-sal caipira, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, bom, eu sou a Renata Camargo, trabalho com o setor, especificamente com o setor sucroenergético já há 16 anos, na Única, que é uma entidade que representa aqui as usinas que processam cana-de-açúcar e também milho para a produção de açúcar, etanol, bioenergia, agora biogás, biometano. A minha área de atuação especificamente é de sustentabilidade, então a gente tem uma relação muito próxima com o dia a dia. Eu gosto muito de falar que sustentabilidade a gente pratica no campo. A gente tem aí vários indicadores, GRI, um monte de siglas, de sopinhas, mas, na verdade, a sustentabilidade é algo que a gente pratica no dia a dia. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa evolução do setor. Eu vi toda a transformação do setor, saindo ali da eliminação da queima, e hoje a gente está aqui num ambiente, num universo todo de transformação energética mesmo, né? Então, são os novos produtos, as novas entregas do setor. Eu acho que isso é muito interessante. Perfeito. Pois é, vamos entrar nessas entregas, nesse leque, inclusive falando de CBIOS, né? Falando aí do RenovaBio, que é essa política brasileira que é super reconhecida no país e que está numa discussão muito atual, né? Mas antes, claro, eu vou pedir para o Fábio se apresentar. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar do lado da Renata também. Eu sou Fábio Rimoli, cuido da área de marketing e sustentabilidade na Ativus. Estou lá já há 14 anos. A Ativus é uma das maiores produtoras de biocombustível do país, com o propósito de liderar a transição energética para mover o mundo e transformar vidas. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui, né? O quão importante é o setor de energia, né? Não só para o país, mas para o mundo, mas como ele também tem um impacto socioeconômico muito grande, né? E para transformar a vida das pessoas, não só de forma ambiental, mas de forma social também. Então é um prazer estar aqui, te parabenizar pela iniciativa, pelo podcast que está completando 4 meses, fiquei sabendo, então parabéns. E que seja vida longa e que venham mais papos bons aí como esse. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês estão encerrando a primeira temporada. A gente vai literalmente começar aí uma segunda temporada tendo conseguido abarcar aí os principais frentes de agro sustentável. Por isso que eu não queria terminar essa primeira temporada sem falar de etanol e de transição energética. Eu queria primeiro começar perguntando algo básico, mas que eu acho que é interessante para situar o pessoal. Assim, né? Quando a gente fala de etanol no Brasil, qual que é a importância do etanol? Queria entender um pouco, não sei se vocês têm na ponta da língua os números, mas pelo menos da gente falar qual que é o peso do etanol hoje no consumo, quando a gente fala de combustível brasileiro, assim. Eu posso trazer um resgate histórico primeiro, né? Hoje é muito fácil a gente falar em política pública voltada para biocombustíveis, combustíveis que emitem menos CO2, mas a verdade é que o Brasil é precursor nisso. O nosso etanol, o álcool,
produzido aqui no Brasil, ele veio de um momento mundial muito tenso, né? Que foi a primeira crise do petróleo. Então, o Brasil ele é precursor em biocombustíveis, porque quando a gente teve o boom do preço do barril de petróleo lá na década de 70, na primeira grande crise de petróleo internacional, o governo brasileiro falou, a gente não pode ser refém de um mercado como esse. Precisamos de uma alternativa. O Brasil é um país com dimensões continentais, logo dependente de transporte rodoviário, logo dependente de combustível de origem fóssil, e isso não faz sentido dentro da dinâmica econômica que a gente visa, que é um país competitivo. E aí veio essa história. Tá, e como que a gente faz, então, para ser menos dependente? E aí surgiu o pró-álcool. O pró-álcool ele veio como uma solução, para mim, a primeira grande política pública de descarbonização do mundo. Eu gosto muito do Gonçalo, porque o Gonçalo é um professor da Unicamp, e ele fala que a gente precisa mudar um pouco o racional. A gente fala muito em descarbonização e ele gosta de usar desfossilização. Então, eu vou me corrigir em homenagem ao professor Gonçalo. O pró-álcool foi a primeira grande política de desfossilização do mundo. E ele veio para isso, para que o nosso ambiente de produção tivesse uma alternativa ao combustível de origem fóssil. E aí surgiu o álcool. O álcool como uma resposta em larga escala, porque a gente já tinha o álcool adicionado, eu estou falando álcool porque na época era álcool que se dizia, hoje a gente fala etanol. A gente já tinha a adição do álcool à nossa gasolina como um fator de qualidade, para conferir melhor qualidade à nossa gasolina, porque é uma gasolina, até então, uma gasolina ruim. Então, se adicionava, tinha uma definição legal de um percentual de álcool que deveria ser adicionado à gasolina. E agora ele falou, bom, a gente já tem a solução. A solução é o álcool. E aí veio a criação desse grande programa de política pública à época, que foi o programa Pró-Álcool, para que, de fato, nós tivéssemos uma frota de veículos dedicada ao combustível advindo aí na época da cana-de-açúcar. Hoje a gente também produz álcool aqui no Brasil a partir do milho. Mas eu acho que esse resgate histórico é importante. Sim, com certeza, com certeza. O nosso etanol... e eu falo nosso porque ele é nosso, é brasileiro, é nossa tecnologia. Ele veio para uma solução imediata de crise mundial. A gente vive isso de novo, só que agora a crise é climática. Então, acho que é importante ter esse resgate histórico, né? Excelente. E eu acho que ele tem uma solução igualmente para a crise climática, né? Você falou de descarbonização, desfossilização, e o etanol, né? Eu gosto de reforçar, por mais que nós aqui sabemos, né, ele diminui em 90% as emissões comparado à gasolina. Né? Pouca gente sabe, pouca gente fala sobre isso, pouca gente põe isso na conta na hora de abastecer na bomba, mas nós da Ativos, né, temos participado de vários fóruns, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em muitos países, principalmente do sul global, em que a eletrificação é algo um pouco mais distante, enxergam o etanol como um grande potencial para essa transição energética, né? E o Brasil, acho que é o grande case, né? Aqui a gente consegue descarbonizar em larga escala por um preço e um custo baixo. Sim. Eu acho que é sensacional isso, porque assim, o nosso case é tão bem sucedido que o Brasil nem é mais o maior produtor de etanol do mundo, né? A gente perdeu essa colocação para os Estados Unidos. Então, hoje o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, mas tem um diferencial. O nosso ambiente de produção é um ambiente de produção muito mais eficiente do ponto de vista ambiental e energético do que o ambiente de produção do etanol norte-americano. Sim, então, Isso é uma coisa que tem se falado muito, né? Do quanto que o Brasil pode ganhar em competitividade, olhando para esse potencial que a cadeia inteira já é sustentável. Diferente dos Estados Unidos, que ainda usa alguma coisa de fóssil durante todo o processo, né? Exatamente. Agora, a gente está falando e esse resgate é super importante mesmo de ter, e a gente vive agora esse outro momento planetário que fala-se muito de transição energética, e a gente está falando da transição energética não somente do ponto de vista de um carro que antes colocava gasolina e passa a colocar etanol,
mas a transição energética de aviões e navios e tudo mais, e o setor da bioenergia, de uma forma geral, brasileiro, tem olhado muito para essas possibilidades de mercado, né? Eu queria entender um pouquinho com vocês como que vocês têm olhado para essa aptidão brasileira de atender a essas diferentes demandas. Porque o etanol é o arroz com feijão que a gente já sabe fazer, né? Mas é quando a gente começa a falar de biometano, né? Biogás em geral, ou até mesmo assim, pensando, não é da seara de vocês, mas olhando para uma transição energética que olha a eólica, a solar, né? Como que vocês estão, dentro dos negócios de vocês, olhando para essa capacidade real do Brasil contribuir para essa transição energética? O quanto que a gente consegue, de fato, já contribuir, ou quanto que precisaria também amadurecer processos, legislação, acordos comerciais, por exemplo? Aí não sei se o Fábio quer começar. Posso. Eu acho que essa é a grande beleza do etanol, né? Tem uma frase que a gente tem usado bastante, que é o etanol é o novo petróleo. A partir dele você consegue diversificar o fim, né? Seja para aviação, seja marítimo, seja o usual, o carro que a gente utiliza. Esse é o grande barato. Quando você olha a produção do etanol, ela é totalmente autossustentável, né? Então, a partir da cana, a gente produz etanol, a gente produz energia elétrica, o subproduto que sai, né, em formato de vinhaça ou torta de filtro, né, você consegue fazer uma fábrica de biometano. Esse biometano pode nutrir o maquinário agrícola, então você tira ali as emissões, né, internas ali do seu processo produtivo com o próprio biometano. E a partir do etanol, já existe uma tecnologia, que é o Ethanol to Jet, que você consegue misturar no querosene. Ele chega na mesma molécula do querosene. E por que eu acho que o Brasil, na minha opinião, e aí quero muito te ouvir nesse tema também, você também, é o grande case, né? Porque quando você olha para o SAF, que é o combustível de aviação sustentável, já existem políticas, né, de diversos países para adesão do SAF. Né? Então, a Europa quer aumentar a adesão do SAF para 20% até 2035. Tem vários países, Japão, enfim. Qual que é o grande problema? O SAF é muito caro. Hoje ele custa ali quase 3 vezes o valor do querosene, né? Hoje é o EFA a partir de oleonógenas, e você não tem uma produção de larga escala, né? Quando você olha a tecnologia de Ethanol to Jet, você consegue garantir escala com um índice de carbono muito baixo a um baixo custo. Então, o Brasil tem potencial para ser o maior exportador de SAF do mundo, a partir do etanol. Mas isso vai depender se tivermos políticas de Estado, não só políticas de governo, né? Porque a gente precisa pensar a longo prazo. A gente se preocupa muito, e aconteceu com o que aconteceu com a soja, por exemplo, né? Em que o Brasil poderia ser o maior exportador de farelo de soja do mundo. Não é o maior exportador de soja, né? As fábricas não se instalaram aqui, né? E o que a gente quer, e a gente conversa muito, e a gente, enfim, interage com diversos players, com o setor público, para que a gente traga, né? E a gente instale essas fábricas aqui para que a gente tenha esse potencial de exportar SAF para o mundo inteiro e não só seja um exportador, né, do etanol para a produção em outro lugar. E no caso do biometano, ele tem uma aplicabilidade enorme, né, tanto para indústrias quanto para embarcações, né? Então, o próprio já tem navios, né? Se eu não me engano, tem empresas de grande porte já com navios 100% a biometano. E eu acho que essa é a graça, né? Ainda não vai dar para eletrificar avião e navio, né? Então, assim, e a eletrificação, cara, é super bem-vinda, né? Agora, não dá, o avião, por conta de peso, bateria, navio, não tem como. Não é factível. Não é factível, né? Então, o etanol é uma excelente solução. E eu acho que nós, como brasileiros, temos que ter muito orgulho, mas muito mesmo, e eu acho que é por isso que você está tanto tempo lá trabalhando com isso, e eu também, de ter essa solução para o mundo feita com uma tecnologia brasileira. Sim. Eu gosto muito de pensar, basicamente, que a gente está fazendo
é o básico, mas que às vezes é importante reforçar, assim, que é isso, assim, movendo carros e outras coisas muito maiores a partir de uma planta. É isso. A gente sempre gosta de explicar para as pessoas, porque não é tão intuitivo entender o conceito de matriz energética, né? A gente entende energia elétrica, é algo que está aqui, a gente aperta um botãozinho, acende-se uma luz. Então, energia elétrica é algo que está fácil de entender. Agora, quando a gente traz esse conceito para matriz energética, e aí eu estou contextualizando isso porque hoje o setor sucroenergético é a primeira fonte renovável da nossa matriz energética, superando inclusive as hidrelétricas. Por que o setor sucroenergético é a primeira fonte na nossa matriz energética, pensando nas energias renováveis? Porque o nosso conceito, a nossa contribuição para esse conceito de matriz energética, ele é amplo. Ou seja, eu tenho o etanol, e, obviamente, o etanol está adicionado à nossa gasolina, ele está colocado na bomba no seu carro quando você fala completa com etanol. Se você falar completa com gasolina, também vai ter etanol. Se você está com um veículo elétrico e você vai abastecê-lo ali com energia elétrica, colocando na tomada, você também está abastecendo com o nosso setor sucroenergético, porque o nosso setor também produz energia elétrica a partir de biomassa, do bagaço. E também pode produzir energia elétrica a partir do biogás. Então, assim, é interessante como a presença do setor na matriz energética ela é muito evidente para a gente que está na cadeia produtiva. Para o consumidor, ele não tem dimensão do quanto o nosso setor está no nosso dia a dia. Eu brinco que do momento que eu abro os olhos de manhã até o final do dia, eu tive contato com o setor o tempo todo. E não é pelo trabalho, mas pela minha rotina. Então, assim, se você acendeu a luz, você teve contato com o setor, porque nós estamos exportando energia elétrica para o Sistema Integrado Nacional. Se você pegou o seu carro, abasteceu ele com gasolina ou etanol, você também teve contato com o setor. Tem alguns medicamentos que têm uma coberturinha de açúcar para proteger o estômago. Você teve contato com o setor. A gente vai falar de comfort food, então o Brasil é referência em comfort food. Passa em casa, vamos tomar um cafezinho com um bolinho, um brigadeiro, não sei. Então o setor está muito presente. E eu adorei a comparação do etanol ao novo petróleo. Por quê? Além de tudo, além de toda essa participação em bioenergia na matriz energética, o nosso setor, a partir do etanol, você produz bioetileno, ou o polietileno verde, né? Que é um substituto do plástico, que é um produto derivado de combustível fóssil. Eu amo Lego, assim, eu sou apaixonada por Lego. Tenho vários e vários packs em casa, eu sou a tia louca do Lego. E a Lego, ela fez um projeto de substituição do plástico de origem fóssil pelo plástico produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar ou do milho. Então, isso é muito interessante, porque a presença do setor ela já é efetiva. E quando a gente exporta, a nossa matriz energética é a matriz energética desejada pelo mundo inteiro. No estado atual, hoje a nossa matriz energética ela é invejada pelo mundo inteiro. Com as políticas públicas que a gente espera que tragam a segurança jurídica, que a gente tanto fala, né? Advogado ama falar em segurança jurídica, mas é isso, é você ter a segurança de fazer os investimentos. Então, é um pouco disso que o Fábio colocou. A gente precisa, de fato, ter a tranquilidade de que eu posso fazer uma instalação de uma fábrica para produção de SAF aqui no Brasil, porque eu vou ter disponibilidade do insumo básico, que é o etanol, para produzir esse SAF. Sim, e o mercado já está mais do que sedento por isso, então também sabe-se das duas pontas, né? Agora, você trouxe um ponto que eu também queria discorrer aqui um pouco com a nossa audiência, porque você traz esse histórico do pró-álcool, que é super importante, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vê discussões como, por exemplo, o acréscimo do etanol na mistura de gasolina. Vai e volta e fala que vai ser 15, volta para 13, para em 14 e fala de 15. E, ao mesmo tempo, embora eu veja que é isso, assim, a gente realmente tem uma expansão do etanol e com isso colocou-se o Brasil nesse lugar de referência, né, como transição energética,
Mas, ao mesmo tempo, me parece que o etanol também já podia ter ganhado mais mercado, já podia estar mais difundido, e as próprias frotas poderiam estar muito mais limpas, no sentido de adesão ao etanol mesmo. Porque se ele é um case de sucesso, por que a gente não tem isso em mais quantidade? E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso mesmo. A gente está falando porque é uma questão de política pública, é uma questão de consumidores que talvez não se atentem muito à questão ambiental ainda, e agora está mudando. A gente está falando de preço. É o preço na bomba que vai definir ou não. O que vocês acham que também falta para que esse pré-sal verde, né? A gente ouve muito o secretário aqui de Agricultura de São Paulo, fala muito essa comparação, né? O Guilherme Piai, para que isso também não fique num discurso e que a gasolina continue sendo essa matriz favorecida no Brasil. O que vocês acham que falta, ou quais que vocês acham que são as oportunidades, de fato, para que o Brasil e o brasileiro enxergue toda essa potencialidade da cana, né? Falando de cana especificamente, assim. Bom, eu vou dar foco, então, um pouco nos consumidores, tá? Eu acho que teve um gap grande de comunicação, né? A gente sabe que o agronegócio é monstruoso, né? É o setor que é o mais importante, que traz mais riqueza para o Brasil em exportação. Enfim, não vou rezar a missa para o padre aqui. Eu gosto de falar que é o setor garantidor. É o play safe ali. Mas o agronegócio não é nenhum primor em comunicação, né? E eu acho que existe um gap muito grande. A gente estava até conversando um pouco ali fora. Se for pensar com o nosso setor, né, o primeiro contato das pessoas com o nosso setor é na história, na escola, nos livros de história, de como começou o nosso setor, né? E todo mundo sabe como começou o nosso setor. Tinha queimada de cana, tinham coisas que hoje não acontecem mais. Queimada de cana é algo péssimo, né, para o produtor, para a sociedade, para todo mundo, né? Tinha boia fria, hoje não tem mais, né? Pelo menos nas grandes corporações, nas corporações sérias não. Tem uma colhedora que vale mais de 2 milhões de reais, guiada por GPS com ar-condicionado, que parece mais uma nave do que um maquinário agrícola, né? Então, assim, teve uma evolução muito grande que a gente não comentou dos benefícios também. Fábio, posso trocar em imagens? Por favor. Eu gosto, eu tenho uma apresentação, inclusive, que eu trago isso. Se você fechar o olho agora e eu te falar cana-de-açúcar, a imagem provavelmente que vai vir na sua cabeça é aquela foto do livro de história do senhor de engenho, tá aqui um engenho no meio e alguém virando uma moenda assim no manual, talvez um carretinho ali com um pedaço de cana toda queimada, num montinho ali do lado, uma coisa muito rústica, né? E essa é a imagem que as pessoas ainda carregam do setor. E isso me preocupa, porque é o que você falou, no livro de história é isso que está, é o que a gente aprendeu. A sequência de tudo que veio depois não se atualizou. Aí tem tanto... É um trabalho longo. Acho que não tem uma bala de prata para responder essas perguntas, né? Agora, a comunicação é super importante, né? A gente contar o desenrolar dessa história. O quanto que o setor é avançado e a gente é referência para o mundo em tecnologia, né, no agronegócio. O quanto que movimenta de empregos, né? Só na Ativos são mais de 11 mil pessoas trabalhando, né? No setor como um todo são centenas de milhares. Então, contar o quanto esse setor tem um impacto positivo até chegar ao etanol, que ele vai ter o contato em tudo que você falou. Até adicionaria aqui o cosmético, por exemplo. Você vai se maquiar ali, tem álcool lá dentro, né? Então, a gente tá presente no dia a dia. Então, é importante a gente começar a criar uma cultura de consumo de biocombustível, né? E a Única está liderando esse tema, e eu tenho o prazer, né, de trabalhar, né, numa campanha que chama Vai de Etanol,
E aí fica o convite para quem não conhece ainda acessar vaidietanol.com.br, em que não só a gente conta um pouco dessa história, mas a gente quebra alguns dogmas e estigmas do passado que aconteciam lá no pró-álcool, quando surgiu a tecnologia, que o carro não pegava no frio, que queimava bico injetor, que, né, enfim, vocês conhecem, né, que demorava 10 anos para pegar. Desidratava o motor. Então, assim, não, cara, hoje não é mais uma realidade. Hoje não é. Mas ninguém contou essa história até aqui. Né? Se você for pegar, né, ele surgiu como oportunidade de ser um combustível mais barato que a gasolina para a população. Mas não se contou os benefícios desse produto. Né? Então, que ele descarboniza, que ele gera empregos, que ele gira economia, né? Que a gente fica menos dependente de combustíveis fósseis. Então, assim, tem uma série de associações que precisam ser criadas na cabeça do consumidor. Até desde a genética, né? Porque se a gente estiver pensando, né, no quanto que a própria genética da cana-de-açúcar se aprimorou, né? Tem genética que é mais voltada para o açúcar, tem genética que vai olhar mais para a produtividade do etanol. Então, tudo isso também lá atrás não existia, né? A produtividade que o setor hoje tem, eu acho que ela é muito paralela com o quanto o agronegócio do Brasil como um todo evoluiu. A gente é extremamente eficiente quando o assunto é produzir algo a partir da terra, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que, Mari, você trouxe aí um rol, né, de mitos, dogmas, como o Fábio colocou, que podem impactar a escolha final. Então, eu acho que quando você trouxe a questão da política pública, sim, política pública é necessária. A gente precisa, de fato, que o governo brasileiro indique que, olha, o etanol é a solução para a nossa matriz energética, pensando aí num cenário de diminuição de emissão de CO2, porque o etanol emite até 90% menos CO2 do que o combustível de origem fóssil. Isso precisa estar na cabeça do consumidor. Mas, além disso, então, além da política pública, e aí entra essa questão da comunicação que o Fábio colocou, a gente tem um histórico, assim, e é difícil você quebrar na cabeça do consumidor que o carro ele não vai mais ter problema para ligar no frio, que a tecnologia do carro que ele está usando agora não tem o tanquinho mais que tinha que ter o tanquinho para ligar o carro que era flex. Não existe mais isso. Então, assim, a gente precisa que as pessoas observem a realidade atual e quebrem aquele histórico equivocado. Então, preço é importante para o consumidor final. É óbvio que a pessoa, quando vai abastecer o veículo dela, ela vai pensar, tá, mas o que vai compensar mais? Eu ganho o que com isso? Isso. E aí é que vem a conta. Além do compensar econômico, a gente tem que ter um nudge aí. O nudge é o cutucão, né? Vem muito do conceito de economia comportamental, que são os cutucões que a indústria dá no consumidor, que a gente nem percebe. É o produto que o supermercado quer vender mais, ele deixa no meio ali da prateleira, a cor e tudo mais. Esses nudges, eles existem. E política pública também serve como um nudge, com um cutucão, um empurrão. E aí é que o consumidor precisa ser, de fato, informado da maneira mais adequada possível. E isso inclui esse podcast, por exemplo. Assim, não adianta a gente ficar pregando para convertido, né? O setor tem isso, a gente fala muito para a gente. E aí é sensacional a gente conversar com a gente, porque, não tem isso. Não, é verdade, é muito legal. Todo mundo concorda. Sabe onde o calo aperta. É isso. E a gente precisa furar a bolha. A gente precisa pegar e explicar para a pessoa, viu? Senta aqui, ó. O setor não usa mais o fogo como método agrícola pré-colheita. O que você está falando? Fogo como método agrícola pré-colheita, porque era isso. A gente não botava fogo porque a gente queria. Colocava-se fogo na cana para despalhar a cana. Porque só despalhando a cana que você ia conseguir fazer o corte manual. Porque o corte manual é um corte extenuante. Você precisava, primeiro, ter um afugentamento ali da animais peçonhentos, etc., mas tirar aquela palhada que estava ali para o cortador manual conseguir cortar. Mas não faz mais? Não faz mais, porque agora a gente colhe mecânico. Não tem mais trabalhador no corte manual. Então, esse racional, aquela imagem que você tinha do livro de história, esqueceram de te explicar que aquilo não existe mais. Não, e você falando da própria colheitadeira, mas também todos os devices que vão com isso, né? Exatamente. Toda a inteligência artificial, porque nesse sentido
o setor, né, assim, sucroenergético de uma forma geral é muito despontado de uso de tecnologia. E é isso, muitas vezes o consumidor não tem a menor ideia. A gente está falando de drone, a gente está falando de robô, a gente está falando de inteligência artificial, de machine learning, todas as siglas possíveis aí em relação Mari, a IA. acho que o principal, a gente está falando de fato de sustentabilidade e economia circular. Porque economia circular, que é um conceito assim, muito subjetivo, né? Economia circular, muito legal, né? Você ter o aproveitamento de resíduo. No nosso setor, a gente aproveita tudo. Absolutamente tudo. A gente teve aí a situação do aumento, por exemplo, do valor do potássio por conta da guerra Rússia e Ucrânia, e o potássio estourou no mercado internacional. Para o setor sucroenergético, especificamente, a gente tem uma fábrica de potássio. Porque quando eu produzo etanol, para cada litro de etanol que eu produzo, eu tenho 12 litros de vinhaça. A vinhaça é um subproduto que ela tem aí 98% de água e tem aí nesses 2% restante matéria orgânica e potássio. Então, e aí vem a fertirrigação, que a gente fala muito, né? Porque você fertiliza o solo, devolvendo potássio para o solo, e você irriga água, nosso maior bem hoje. Então, assim, quando a gente pensa na evolução do setor, é a mesma coisa que a gente olhar a evolução do país tecnologicamente como um todo. A gente enxerga muito fácil. Olha, eu tinha um Nokia tijolão, agora eu tenho um ultracelular. E essa evolução tecnológica que você vivenciou, ela também aconteceu no campo. Sim. As coisas não são dissociadas. E, infelizmente, a gente ainda escuta esses dogmas, os mitos, os equívocos históricos que ainda continuam com a mesma visão de um agronegócio ultrapassado. Eu acho que isso, para mim, é o principal ponto. Então, o que você colocou é tudo. O etanol, para que ele seja esse case de sucesso para o mundo como um todo, a gente precisa ter uma comunicação melhor com o consumidor, a gente precisa de mais política pública, sempre importante ter segurança de operação, a gente precisa que o preço ali seja um preço atrativo para o consumidor. Então, tudo isso vai funcionar. E o compensar, esse racional do consumidor, precisa compensar para mim. Aí a gente precisa entender com ele o que é esse compensar. Porque tem um estudo da Faculdade de Medicina aqui da USP que trouxe que quando você faz o uso do etanol biocombustível, obviamente como você tem menos emissão, você ganha dias de vida adicional, gente. A gente está falando de você saúde pública, você vive mais. Então, assim, essas informações a gente precisa fazer com que chegue para as pessoas, né? Não, se eu ia só, acho que acrescentar em alguns dogmas que existem ainda, que tem muita discussão entre, tá plantando cana, poderia estar plantando a comida. O famoso poderia, food versus exato. Né? Comida versus combustível. Combustível. No Brasil, isso não existe, né? Primeiro porque o nosso setor consegue aumentar a produtividade em 3 vezes sem aumentar área, sem derrubar uma árvore. A gente também tem um potencial grande, vamos dizer assim, de fazer mais de uma safra, né? A gente consegue fazer as safrinhas, consegue intercalar entre etanol e outras agriculturas, e poucos sabem que a cana tem uma especificidade muito legal de hidrogenar o solo e recuperar áreas degradadas. Então, áreas que eram impróprias para outras agriculturas, a partir do momento que você planta cana e você faz 1, 2 safras de cana, ela se torna própria até para outra agricultura depois. Então, parece que a gente fala, a cana é solução para tudo, né? Mas, cara, talvez. Mas realmente, assim, cara, assim, os benefícios são enormes, né? E a tecnologia já avançou tanto. Vou te complementar, tem um dado super interessante. O estado de São Paulo, hoje, é o maior produtor de amendoim do Brasil. Por quê? Por causa da rotação de cultura que a cana-de-açúcar faz. Entra com o amendoim depois da colheita da cana. Exatamente. Então, assim, hoje... eu não sei, eu sou entusiasta, né? Então, é até vergonhoso, mas eu defendo com unhas e dentes. Mas as pessoas falam da história do açúcar não ser alimento. Sim. Gente, isso para mim é uma das coisas que mais me doem, porque aí, sabe aquele alimento que passa
da ONU para as criancinhas e tudo mais, que estão... suplementar ali. Isso, que eles falam que é o alimento terapêutico. Olha, eu recomendo, procurem a fórmula do alimento terapêutico. Ela é composta de açúcar, amendoim, basicamente tudo que a cana-de-açúcar provê aqui no nosso estado de São Paulo, principalmente porque o estado de São Paulo virou o maior produtor de amendoim do Brasil por conta da cana. Então, eu gosto de falar, o açúcar não só é alimento, como ele é alimento terapêutico. Assim, ele confere uma disponibilidade de caloria a um custo muito barato. E, gente, em situações como essa de crise alimentar, isso é importante. Um valor energético. Exato, isso é importante. Ah, mas e a obesidade? Bom, aí a gente tem que lembrar sempre no equilíbrio, né? Então, vamos lá. Nós comíamos a bolachinha lá com muito açúcar. A bolachinha que a gente comia na nossa época de infância não é a bolachinha que se come hoje. A bolachinha de hoje quase não tem açúcar. E por que tem mais pessoas hoje obesas se o problema é o açúcar? E a gente comia muito mais. Simples. A gente gastava energia, né? Vamos ser honestos. Eu brincava na rua, pega-pega. Mais ativa também. É isso. Então, o equilíbrio é importante nessa conta, né? E me parece que está faltando um pouco de equilíbrio nisso, de maneira geral, tá? Eu acho que o food versus fuel, para mim, é uma das grandes falácias. Acho que você trouxe perfeitamente. No caso do milho, por exemplo, o etanol de milho no Brasil, ele é viável em função do milho ser uma produção de segunda safra. Você planta a soja, colhe a soja no mesmo ano, na mesma área, planta o milho, colhe o milho na mesma área, no mesmo ano, e ainda vem uma terceira safra. Tem lugares que chegam até uma quarta safra. Então, como que você vai falar que é food versus fuel? Não, eu estou produzindo alimento nessa área, eu estou produzindo combustível, biocombustível, eu estou melhorando a qualidade desse solo. É o ciclo completo. Assim, é assustador quando a ignorância acaba superando a informação, né? Mas é porque é um argumento também muito do gringo, né? Sim. Isso que eu ia perguntar. Quais outros países você conhece que consegue fazer 3, 4 safras no mesmo ano? Exatamente. É difícil explicar isso para fora. Nossa, completamente. Muito difícil. É muito difícil. Que é esse medo, né? No final das contas, a gente... Claro, assim, não vou entrar nas especificidades, assim, de rastreabilidade, exigências dos mercados, mas, de uma forma geral, a gente sabe que também tem um protecionismo disfarçado de agenda verde, e aí o setor de bioenergia, ele é muito, né, atacado nesse sentido, sobretudo nesse argumento de comida versus combustível, ou produz um ou produz outro, não aqui, né? aqui não, aqui dá conta de produzir tudo. Mas eu queria entender um pouco com vocês, a gente está falando muito dessa questão de consumidor, essa percepção do mercado de realmente valorizar e ter orgulho mesmo, né? Porque isso é ciência brasileira, é solo brasileiro, é algo que a gente está falando aí que tem tudo a ver com a agenda climática que o mundo vive, né? E eu queria entender um pouco o que vocês estão olhando para a COP30, porque a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? No Brasil em geral, no podcast, também por conta desse foco de transição energética, e que o Brasil deve levar muito isso dentro do guarda-chuva do agro, né? O que vocês esperam? Eu já conversei, inclusive, com ativos na COP de 2023, né? Lá em Dubai. Na COP 28. Isso, exatamente. Em 2023, na COP 28. E eu me lembro de, inclusive, lá no contexto, falar também de SAFs. Então, assim, o que vocês estão pensando? Quais que são as iniciativas? O que o setor realmente quer mostrar à medida que existe essa oportunidade de se colocar, para além de todas as outras pautas do agro, né, mas do Brasil se colocar como esse grande fornecedor de biocombustível para o mundo, assim, né? A COP30 é uma vitrine, sem dúvida, em relação a isso. Queria entender um pouco tanto o setor de uma forma geral, mas também ativos de uma forma mais específica. Como você quer fazer? A gente começa do grande, vai do macro e depois... Ser. Pode ser? Bom,
COP na nossa casa, né? Então, acho que o primeiro grande alerta que a gente pode dar para o mundo é, bom, vocês estão na nossa casa, vocês estão na floresta amazônica. O etanol ele é produzido a mais de 2.000 quilômetros de distância daqui. Essa pseudopressão que a produção de biocombustível poderia trazer para um bioma tão importante quanto é o bioma amazônico não existe. O setor não pressiona desmatamento. Esse é o primeiro ponto. Acho que trazer um conforto para o mundo de que a produção de biocombustível ela não tem relação alguma com desmatamento, se a gente conseguisse só isso, eu já estava muito satisfeita em termos de comunicação. Mas eu acho que a gente tem outras coisas para levar. Então, além disso, olha, não trazemos impacto para a floresta amazônica. Esse é o primeiro item. Segundo item, acho que o agronegócio como um todo, ele tem uma capacidade de ser um agente de mitigação de emissão e de captura de emissão enorme, enorme, enorme. Não só pelo biocombustível em si, mas por todas as técnicas e manejos que o setor vem implementando de maneira inovadora, inclusive BECCS, vamos falar aqui, capturar CO2 e injetar esse CO2 no solo. A gente pode ter um cenário de um biocombustível, além de ser neutro, ele vai capturar negativo. Carbono negativo. Isso é muito impressionante. Então, assim, acho que a COP ela é um ambiente muito plural. E essa pluralidade nunca comportou o agronegócio, né? O agronegócio, normalmente, nesses ambientes, ele acaba sendo apontado como vilão. E eu acho que, a partir do momento que nós somos os anfitriões, nós temos a oportunidade de mostrar que o agronegócio não é o vilão. O RenovaBio é um exemplo disso. Se uma árvore for suprimida de um imóvel, este imóvel inteiro está fora do RenovaBio. Fica inelegível. Ou seja, eu tenho um compromisso com o desmatamento total. Não é admissível desmatamento de maneira alguma. Ilegal, obviamente que não, nem mesmo o legal, aquela autorizada. Eu autorizo você tirar uma árvore. Se o órgão ambiental te autorizou a tirar uma árvore, ótimo, você fez aí a compensação dessa árvore. Porém, para o âmbito do RenovaBio, essa propriedade já saiu, ela não é mais elegível para o âmbito do RenovaBio. E aí a gente entra no outro ponto que eu queria trazer da COP30, que é o mercado de carbono. Então, acho que esse ambiente da COP, ele traz uma abertura para a discussão do mercado global de carbono. O Brasil, em função do agronegócio, é um grande potencial emissor de crédito de carbono. E aí a gente, especificamente, né, como o setor sucroenergético, já estamos nesse ambiente. A gente já tem um mercado regulado de crédito de carbono, que é o nosso CBIO, né? Então, eu acho que se a gente conseguir levar essa informação, não exercemos pressão de desmatamento, e sim, somos uma solução, inclusive, para o mercado de carbono, já me dou por satisfeito. Ótimo. Maravilhoso. E aí o RenovaBio, acho que é um case para o mundo também, porque ele olha Vale explicar um pouquinho, inclusive, para quem está assistindo, resumidamente, o que é o RenovaBio, porque ele é também, igual você explicou o histórico do Proálcool, ele é evolução, também é o upgrade. É isso, é a versão 2.0, né? Eu acho que é assim. Então, basicamente, o RenovaBio ele é uma política de biocombustível do Brasil. O que a gente tem... A indústria que produz o biocombustível emite menos CO2. Então, a gente vai identificar quanto de crédito de carbono aquele seu produto final, o seu etanol produzido, ou o biodiesel, o biometano, que também são admissíveis no âmbito do RenovaBio, o quanto o seu biocombustível ele vai conseguir... Vou retornar, acho que fica mais fácil pensar o seguinte. 1 tonelada de CO2 emitida. Quanto é um crédito de carbono? Um CBIO ele equivale a 1 tonelada de carbono, de CO2 que deixou de ser emitida. Isso. Como que cada produtor vai emitir CBIO? Cada produtor vai emitir CBIO considerando a sua eficiência de produção.
A Ativus vai ter uma nota de eficiência de produção, o concorrente da Ativus vai ter outra nota, e essa nota é definida por meio de uma calculadora chamada RenovaCalc. Nessa RenovaCalc você vai incluir tudo da sua cadeia produtiva. O potássio que você usou, o fertilizante que você colocou, o diesel que você consumiu na operação. Cadeia inteira, do começo até o inteirinha. final. Isso vai te dar uma nota de eficiência energética. Exato. Essa nota de eficiência energética, você vai calcular a quantidade de CBIOs que você vai poder emitir conforme a sua produção de biocombustível, no nosso caso do etanol. Quem vai comprar esse crédito de carbono? Quem vai comprar o CBIO? A distribuidora. Por que a distribuidora de combustível? Porque ela tem ali no hall de produtos que ela comercializa o combustível de origem fóssil. Então, ela tem uma meta de descarbonização. Para ela descarbonizar, ela pode comercializar mais biocombustível, ótimo, que você atinge a sua meta, ou você vai adquirir o CBIO, compensar a sua meta com a aquisição do CBIO. Por que com a aquisição do CBIO? Porque a gente tem um crédito de carbono que foi emitido por aquele produtor que fez um biocombustível considerando a sua nota de eficiência energética. Qual que é a grande sacada? Quanto mais eficiente aquele agente econômico, aquela usina for, mais CBIO ela vai poder emitir. Então, ela vai sempre buscar a melhor capacidade de produção pensando em diminuição de CO2 na sua cadeia. O ciclo é perfeito. E você fecha isso como política pública. Acho que esse é um resuminho básico. É um excelente resumo. Acho que resume rápido. Eu te cortei, Fábio, porque você ia falar aí ela complementou, exatamente. Eu acho que ele é um case para o mundo porque ele olha a cadeia como um todo. E eu acho que é essa discussão que a gente tem que ter quando envolve carbono. A gente tem que olhar do berço ao túmulo, né? No caso da Ativus, né, dentro do RenovaBio, vou dar até um exemplo do quanto que ele é autofomentado, né? A gente tem ali capacidade para emitir mais de 4 milhões de CBIOs, né? Então, cada CBIO equivale a uma tonelada evitada, então são mais de 4 milhões de toneladas evitadas por ano. A gente acabou de fazer uma parceria com uma empresa japonesa para instalar uma fábrica de amônia. A amônia vai substituir o fertilizante nitrogenado. Exatamente para descarbonizar cada vez mais a minha operação, né? E aí, com isso, né, além de eu ter um relatório de emissões muito melhor, eu também consigo emitir mais CBIOs e incremento a receita da companhia. Uhum. Então, por isso que eu acho que ele é um case maravilhoso para o mundo. Agora, naturalmente, como você bem colocou, nem todo país quer ouvir essa história, porque tem ali o seu protecionismo, né? É óbvio, né, cara? Assim, o Brasil é o maior case do agronegócio. Se ele abrir as portas para o agronegócio brasileiro, a gente vai lá e domina tudo. Sim, né? Então... exatamente. E aí até essa questão que a gente estava falando da eletrificação, que eu entendo que vocês trazem aí, que mesmo a parte da energia elétrica ainda tem o dedo do setor, mas tem muito essa discussão também, eu já ouvi de algumas fontes a questão de que os carros elétricos, a gente está importando um problema que não é nosso. A gente está importando uma solução de um problema que não é nosso. Porque, em tese, a gente não precisa eletrificar se a gente tem o etanol. Né? Não precisa pensar em importar a bateria e como que vai ser descartada essa bateria depois, olhando para o meio ambiente e tal. A gente não precisa importar nem essa solução, nem esse problema, porque aqui a gente já tem o etanol. É isso. A gente já tem o carro flex, inclusive. E podemos aceitar aqui novas versões de híbridos que também tenham o etanol como combustível. Eu acho que toda a solução, todo instrumento é bem-vindo. Eletrificar... a gente sabe desse apelo high-tech, tech, né? A gente estava comentando disso. Um carro elétrico, 100% elétrico, ele tem um apelo visual para o consumidor. É óbvio que ele tem. Mas a gente tem que entender o impacto deste produto para a gente. Uhum. E aí a importância da política pública, porque a política pública ela racionaliza o que a gente não racionaliza. Isso. E aí a questão do combustível do futuro, né? A lei do combustível do futuro, ela traz esse passo a passo. Então, primeiro, vamos analisar do poço à roda e depois do berço ao túmulo. Poço à roda, eu vou olhar
a emissão a partir do momento que eu estou colocando combustível ali no veículo e o quanto ele vai emitir no consumo desse combustível. Berço ao túmulo, eu olho a cadeia produtiva inteira deste veículo. Quanto ele emitiu inteiro, desde o ponto da mineração que deu origem à bateria que está ali, até a destinação final dessa bateria. Exato. E aí é que a coisa aperta, Fica que é o que complexo. você trouxe. A gente está importando uma pseudo-solução de um problema que a gente não tem. Porque é isso, essa destinação vai se dar como? E aí é muito interessante, você coloca em xeque o olhar ambientalista, inclusive, Exato. né? Porque, eletrificar, mas qual que é a matriz energética? A nossa matriz energética já é uma matriz energética privilegiada. Sim, e bem sucedida, Exato. resolvida. Se assim, você né? pegar um carro, complementando, um carro hoje 100% elétrico na Europa, Exatamente. ele emite mais carbono do que um carro 100% a etanol no Aqui, Brasil. é. Porque a fonte de energia europeia, na sua maior parte, é termoelétrica. Entendeu? Então, por isso que é importante ter o olhar do todo. Né? E você fala muito bem, assim, o nosso setor, a gente quer mais soluções que venham para ajudar a gente a tirar o combustível fóssil para que a gente possa ter uma transição energética cada vez melhor. Então, nós enxergamos, assim, pelo menos nós da Atlas enxergamos que o híbrido flex seria a melhor solução. Né? Porque a gente já tem aqui, né, a infraestrutura de postos, eu acho que ninguém pensa nisso, né? O carro elétrico, ele é super legal. Se você for pensar num país como Portugal, né? Ou se você pensar ali na região de São Paulo, agora anda ali 4 horas para dentro. Exatamente. Né? É um custo de infraestrutura gigantesco para você eletrificar um país como o nosso. Porque você tem que pensar na geração de energia, que tem que ser de matriz limpa. Você tem que pensar na distribuição de energia e nos postos de abastecimento, né? Vai pôr posto de abastecimento na BR-163 lá para cima no Mato Grosso, Pará, Exato. né? E posto de combustível você já tem. Já está lá, né? Então, o etanol já está lá, você já tem essa opção. E a gente tem essa coisa da dimensão continental, né? Não é simples, não é trivial você criar essa infraestrutura de distribuição. E a gente já tem a solução. De fato, aproveitar o que já está aqui em casa, né? Exato. E a gente tem feito muito isso e apoiado países do sul global mesmo, né? Porque essa é uma discussão muito forte em países, né, ali de primeiro mundo, mais desenvolvidos, né, que não estão olhando essa cadeia como um todo. Uhum. Mas no sul global, que são países mais subdesenvolvidos, a energia, né, ela é fundamental para o desenvolvimento desses países. E você pode chegar e falar, não, ó, você aí, país X, que não ainda tá subdesenvolvido, você não pode usar fontes fósseis para se desenvolver. Quer dizer, todo mundo usou até agora, Sim, né? exatamente. O mundo inteiro usou, mas você não pode. Na sua vez você não vai poder. Então, a gente está levando para esses países assim, o etanol como uma solução dessa transição, a custo baixo. E é interessante que essa adesão já está acontecendo, esse movimento já está acontecendo. E aí a gente comentou da COP30, né? Vamos trazer aqui o histórico de novo, Acordo de Paris. Cada país foi lá, apresentou a sua INDC, aí agora é NDC, porque já é uma meta, já está compromissada. Esses países em desenvolvimento do Cone Sul, eles têm metas de descarbonização. Exatamente. E como que eles vão continuar crescendo, atendendo a essa meta de descarbonização? E aí a gente tem o exemplo da Índia. Uhum. A Índia, que é uma grande economia global, ela absorveu o nosso case, o case do Brasil, e já está, de fato, investindo numa transição energética, pensando numa matriz energética com base no etanol. Isso é muito legal. Isso é incrível, assim. É aquela história... não precisa ser nossa jabuticaba. A gente não faz questão de ser nossa jabuticaba. Não, a gente não vai monopolizar, muito pelo contrário, a solução né? funciona para todo mundo, literalmente. Perfeito. Perfeito, gente. Muito obrigada. É claro, a gente tinha falado isso um pouquinho antes, né? Dá para fazer vários podcasts com temas específicos, mas eu imagino que a gente conseguiu dar aqui pelo menos uma boa explicação sobre a importância do etanol, sobre esse fomento, né? De realmente fomentar
fomentar a indústria, fomentar os produtores, né, as usinas, claro, e as políticas públicas para a gente realmente avançar numa transição energética. Quem sabe o Brasil realmente vira esse líder, não só na promessa, mas na prática, assim como você acabou de colocar o exemplo da Índia, né? Agradeço muito mesmo, assim, as palavras de vocês, o tempo dedicado, e espero contar com vocês em outras oportunidades. A gente vai estar na COP30 também acompanhando ali as discussões. Obrigada, viu? Obrigada, Mari. Foi um prazer enorme. Primeiro, obrigado por abrir esse espaço, né, para mim, para a Atius. Nosso senhor Bruno Serapione gosta de falar muito, assim, mais do que qualquer coisa, somos brasilianistas, né? Então, a gente está pró-Brasil. A gente quer posicionar o Brasil com um potencial enorme e liderando a transição energética, né? Então, a gente agradece pelo espaço, parabéns pelo trabalho para você expor esse tema. Eu acho que é muito gratificante. Conte comigo e com a Ativo sempre que precisar. Muito obrigada, muito obrigada. Eu falo bastante com a Única também, então eu sei que eu estou bem coberta aqui com diferentes fontes e pautas. Obrigada, Fábio, Renata, e obrigada, óbvio, a você que ficou aqui falando com a gente, ouvindo a gente, mas certamente também raciocinando aí sobre o uso do etanol, sobre transição energética, sobre esse papel fundamental do nosso país na transição energética do planeta. Não é pouca coisa, não, e também não é megalomania, não. É verdade, acho que é importante a gente ter orgulho das coisas que dão certo no nosso país, já que a gente acaba criticando tantas coisas que nem sempre saem como a gente gostaria. O setor do etanol, a cana-de-açúcar, essa questão de biocombustíveis no Brasil é uma agenda fortíssima que movimenta a economia, que tem a ver com a nossa vida enquanto consumidor e pode melhorar, pode privilegiar, inclusive, outros países, por exemplo, esses do Hemisfério Sul, como a gente estava falando. Então, participe dessa discussão. Se você ainda tem dúvidas, se você ficou com alguma questão na sua cabeça, manda nos comentários. Você pode fazer os comentários no YouTube, no Spotify, lá nas nossas redes sociais. É só seguir @arrozfeijãoclima. E, claro, a gente está ali nos episódios toda semana. Tem episódio novo no YouTube, no Spotify. Tem os recortes nas redes sociais. E a gente também está de olho no e-mail. Se você quiser ser um patrocinador, um apoiador, se você quiser chamar a gente para conhecer a sua fazenda, por que não? Manda um e-mail lá no arrozfeijãoclima@gmail.com. Eu não vou terminar este episódio antes de dar 2 recados. Primeiro, agradecer a parceria da IFPA, a International Fresh Producer Association. É uma associação de frutas, verduras, legumes, uma associação internacional. Aqui no Brasil tem mais de 150 associados. Então, se você consome aí os FLVs, muito provavelmente tem alguma relação da IFPA dentro da sua casa. A gente agradece o apoio para fomentar mesmo essa discussão entre agro, segurança alimentar e climática. E também para avisar vocês que hoje a gente está terminando a primeira temporada do Arroz, Feijão e Clima. O próximo episódio que a gente vai ter no ar vai ser uma retrospectiva exatamente levantando todos os pontos que a gente trouxe aqui sobre COP30. Várias pessoas, mais de 20 pessoas sentaram aqui no sofá para falar sobre essa relação do agro com a sustentabilidade, olhando muito para a COP30. Então fica o convite para você assistir esse compilado enquanto a gente aquece os motores para a segunda temporada que vem aí em julho com um novo patrocinador e, claro, muito foco na COP30, então também a gente fica de olho no e-mail, nos comentários e tudo mais que vocês mandarem para a gente fazer uma boa cobertura desse evento que é internacional, vai mexer com o agronegócio, pode mexer com a nossa vida e é por isso que a gente está de olho. Então até lá, a gente fica te esperando nos próximos episódios e também nas redes sociais. Até mais!